Jacaré. Não tem fotografia de binoclinho? Tem, alguns têm até de binoclinho. Fiquem em pé, por favor, abra em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Quero entregar um recado de Deus para você. Eu quero ler um trecho com você da palavra, que é muito conhecido, mas eu quero trazer uma revelação para você nova, fresca, que vem do altar para nós, como igreja. Marcos capítulo 6, versículo 30 em diante. Diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Era tanta gente que os discípulos não trabalhavam 8 horas por dia. Então foram só no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Fale comigo, ovelhas que não têm pastor. E Jesus passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhes: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, lhe responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram partir, e fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiram também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Imaginem aqui que se tivesse mais 3, 4 pessoas da família, crianças, nós estamos falando aí de cerca de 20.000, 15.000 pessoas que foram alimentadas ali. Aqui é homem, homem mesmo, não é homem ser humano. Vamos orar? Amado Pai, estamos com a Tua palavra aberta e nosso coração está aberto para ouvir a Tua voz. Peço que o Senhor nos abençoe nesta noite, trazendo a revelação fresca que cada um de nós precisamos. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um aqui. E eu peço que essa palavra entre nos seus corações. Amado Pai, eu repreendo toda ação de Satanás que de alguma forma tenha atuado na vida dos teus filhos nesse dia, trazendo preocupações, ansiedades ou qualquer coisa que agora na mente dos teus filhos esteja tentando tirar a tua revelação. Eu repreendo esta ação demoníaca em nome de Jesus. E peço que o Senhor leve os nossos corações agora cativos a Ti, para que nós possamos receber o que o Senhor tem e nada venha a ser roubado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Marcos capítulo 6, do versículo 30, nós lemos até o versículo 44. Eu quero trazer uma palavra para vocês nesta noite a respeito da compaixão. Fale comigo, compaixão. Compaixão. Esses dias, uma das coisas que mais tem saído na televisão é a respeito dos Yanomamis. Eu acho que agora você já sabe que Yanomamis é uma tribo de índio. Quando nós estávamos recém-casados, eu e a Adriana, nós tomamos 3 vacinas, daquelas que, como diz os mais simples, estrebucha o músculo. Nós tomamos 3 vacinas para entrar na tribo dos Yanomamis, lá no Amazonas.
E quando nós estávamos para viajar, para ficar lá dentro da tribo, porque nós tínhamos um missionário chamado Neto, ligado a novas tribos do Brasil, e nós íamos lá para os Yanomamis. Quando nós estávamos para viajar, assim, faltando 30 dias, nós recebemos a notícia que havia um surto de febre entre eles e que nós não poderíamos mais entrar, que a FUNAI havia nos proibido de entrar. Yanomamis, índios, que não estão somente ali naquela parte do Brasil, onde está o maior problema dos Yanomamis está fora do Brasil, porque a Amazônia pega a Venezuela, pega a Bolívia, pega Roraima, pega as Guianas. Mas hoje o que mais se fala é dos Yanomamis, assim, querendo colocar a morte das crianças como uma coisa extraordinária, como se isso fosse algo novo, sendo que no Brasil morrem milhares de crianças todos os anos de fome. Com 16 anos do governo do Lula, mais 4 do Bolsonaro, e continua morrendo milhares de crianças de fome, não mudou. Estão falando das crianças, mostrando fotografias de crianças subnutridas, tentando criar em nós uma coisa chamada compaixão. Um deputado federal, não vou dar nome, entrou num grupo e está pedindo dinheiro para uma ONG, para ajudar os Yanomamis. E querendo nos levar a uma compaixão, você precisa sentir algo por isso e fazer algo. Eu gostaria que você olhasse para esse trecho da palavra de Deus, porque a única pessoa que realmente enxerga e tem compaixão de nós, e que tem condições de olhar para nós e ter compaixão de nós, é Jesus Cristo. Ele é o único que pode olhar para nós da forma correta e ter compaixão de nós da forma certa. A palavra de Deus nos diz que, no versículo 34, que quando eles desembarcaram, Jesus olhou para aquela grande multidão, havia uma grande multidão à sua volta, e Jesus olhou para eles e teve compaixão deles. O Senhor entendeu o que estava acontecendo no coração daquele povo. E o Senhor então ele resume dizendo o seguinte: esse povo está sofrendo porque eles não têm pastor. Esse povo está sofrendo porque não tem pastor. Não se esqueça que nessa época eles tinham toda a liderança dentro do templo, mais de 70 homens ali capacitados para cuidar das pessoas. Não era um nem dois, um era o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas eles tinham mais de 70 pessoas ali treinadas para cuidar das outras. E Jesus olha para aquelas pessoas e Jesus fala assim: essa multidão, ela não tem pastor. O problema delas é não ter um pastor. Eu vejo elas aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Agora me ajude, deixa eu fazer algumas perguntas para você, porque eu gosto que a gente pense na hora do culto, amém? Porque se a gente só ficar assistindo, não vai adiantar. O culto, a palavra culto é nosso relacionamento com Deus no meio da palavra, no meio dos louvores, no meio das ofertas, é o nosso relacionamento com Deus. Então eu gostaria de chamar você para esse relacionamento agora com Deus. O que acontece com uma ovelha que não tem pastor? Vamos pensar numa ovelha mesmo, tá bom? Ok? Esse bicho. O que acontece com uma ovelha quando ela não tem pastor? Ovelha sem pastor é igual ovelhas desprotegidas, concorda? Porque ela sem pastor, ela pode ser comida tanto pelos lobos, como ela pode ser comida também pelo próprio homem, pelo ladrão que vem e rouba ela. Ela pode ser ferida, pode ser machucada. Ela está desprotegida. Ela pode cair num abismo, pode cair num buraco. Ovelha sem pastor é uma ovelha que está desprotegida. Outra coisa, a ovelha sem pastor é uma ovelha que muitas vezes não vai se alimentar direito. Pode ficar até sem se alimentar. Concorda? Sim ou não?
Uma ovelha sem pastor pode estar num lugar, porque a ovelha, eu não tenho tempo, eu não vou te ensinar sobre ovelha, não sou veterinário, mas deixa eu dizer uma coisa, ovelha ela não enxerga longe, ovelha eu não sei se é 5, 6 ou 7 metros que ela enxerga de distância, então ela pode estar comendo aqui, ela pode estar aqui ó, no meio das pedras, e aqui do lado tem uma grama, mas ela não enxerga, ela vai ficar aqui, e ainda é capaz de ir para o outro lado. Então, se ela não tem um pastor, ela pode comer mal, pode não comer, pode não se alimentar bem, pode se alimentar errado, pode estar comendo coisas erradas. Outra coisa, ovelha sem pastor é igual a uma ovelha que não tem direção, porque ela vai estar aqui, ela vai para onde? Já viu pessoas que não têm direção? Pessoas sem pastor. Quando você tem uma ovelha que tem pastor, a ovelha ouve a voz do seu pastor e ela o segue. Sim ou não? Quem que falou isso? Jesus. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, quando uma ovelha ela não tem pastor, ela é desprotegida, fica sem comer direito, ou come muito mal, ela fica sem direção, mas tem uma quarta coisa, ela não consegue produzir, ela não tem o que produzir, porque para que serve a lã dela? Para que serve o leite dela, as crias dela? Para quem serve? Ela produz para quem? Então, quando Jesus viu aquela multidão de 5.000 homens que foram contados, porque eles sentaram de grupos de 50 e de 100. Eles contaram. E eu imagino, porque não aparece no texto, mas eu imagino que algum discípulo, eles contaram, e falaram assim, quanto tem lá? E aí, olha o que Jesus mandou fazer. Nós fizemos um grupo de 50, eu quero ver agora se isso aqui dá certo. Eu fico imaginando os discípulos conversando com o outro. Aí alguém chega para alguém lá e fala, nossa, tem 5.000, só de homens. Então eles sabiam quanto tinham, porque eles contaram. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, só Jesus sabe o que acontece dentro de você. Muitas vezes nem nós sabemos explicar o que acontece dentro de nós. Muitas vezes alguém pergunta para você assim, você está bem? E a pessoa fala assim, estou. Aí depois de um tempo você descobre que a pessoa não está bem. Aí você pergunta para ela assim, mas por que você não falou? Aí a pessoa diz assim, porque eu não sabia nem o que falar. Eu não sabia nem como expressar, eu ainda nem sei expressar o que eu estou sentindo. E só tem uma pessoa que pode entender isso, que está dentro de nós, é Jesus, não é o homem. E muitas vezes nem você, porque a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Então nosso coração pode até nos enganar, nós podemos achar que é uma coisa e é outra. Nós podemos estar pensando que a coisa é de um jeito e é outra. Nós podemos estar achando que nós somos a vítima. Ai, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim. E de repente o Senhor chega, um profeta chega e fala, você é o culpado. Você não é vítima não, você é o culpado disso. E muitas vezes tem gente te culpando, e te culpando, e você se achando culpado. E chega Jesus e fala, você não é culpado nada, isso aí não é você. Só Jesus sabe o que acontece dentro da gente. Ele é o único que pode ter compaixão de nós. Ele é o único que pode entender o que está acontecendo dentro de nós. Mas ele diz que para resolver isso, precisa ter um pastor. E ele está falando dele aqui, não é do Edson não, nem da Cecília, nem da Adriana, nem do Alex. Está falando dele. Está falando assim, eu sou pastor. Ele precisa de um pastor. Ele precisa de um Deus que cuide, que apacente eles, que cuide desse povo. Porque o homem, irmãos, o homem, como nos Yanomamis, o homem só quer sair na televisão, o homem só quer resolver a coisa imediatamente. Qual que é o problema dos Yanomamis? É comida, manda o exército para lá, manda comida. Todo mundo vira as costas, agora vamos olhar para o outro lado. E daqui a pouco os Yanomamis voltam a morrer de fome lá, porque são mais de 18 anos. Olha, gente, nós tínhamos 20 e poucos anos quando os Yanomamis já tinham problemas. Mas o homem só quer resolver o problema de agora.
o Senhor Jesus quer resolver o nosso problema para sempre. E para isso ele diz assim, você precisa ter um pastor. E esse pastor é Ele. É Ele. Ele é o pastor. Porque o homem só enxerga as coisas naturais. Olha aqui nessa situação, Jesus está com uma multidão, cuidando dessa multidão, e aí os discípulos começam a se incomodar. Um vai olhando para o outro. Nossa, o sermão aqui, Jesus está falando já faz mais de 3 horas. Está escurecendo. Caramba, será que não vai parar? O Pedro, vai lá falar com ele. Eu não, toda vez sou eu. Imagina o Pedro dizendo isso. Toda vez sou eu que levo a bordoada, não vou não. Então vai lá você, João. Não, eu também não quero. Quando eles olham, está ficando escuro. Não vai dar tempo. Aí eles chegam em Jesus com a solução dos homens. Jesus manda todo mundo embora. Não tem o que comer. Manda embora, desperta para que eles possam ir pelas vilas e arrumar o que comer. Aí Jesus fala assim, ó, dê vocês mesmos de comer novamente, um olhar natural. Onde que nós vamos arrumar dinheiro para tudo isso? Como é que a gente arruma dinheiro para resolver isso? Sempre o homem olha para o lado natural, não espiritual. Jesus tem a resposta. E a resposta de Jesus é uma resposta que vem do céu. Por isso que Ele quer ser o nosso pastor, o teu pastor. O meu pastor. Se nós não tivermos Jesus como nosso pastor, porque olha só, preste bem atenção na revelação que o Senhor me deu. Eles aqui tinham pessoas que comandavam a vida dele. Você pode ser um crente que pode dizer assim, Jesus é o meu pastor, mas você está longe do aprisco, você está longe do passo, você está longe da vontade dele. Como aqueles homens tinham 70 homens para cuidar deles, mas eles estavam sozinhos, porque não estavam perto daqueles lá também. Agora, como é que se resolve esse problema? Porque Jesus nos mostra 2 formas de resolver o problema para essa multidão que se sentia sem pastor. A primeira forma dele resolver isso, porque você já viu o que acontece com uma ovelha sem pastor. Não se alimenta direito, se alimenta de qualquer coisa. Às vezes tem um jovem que está assistindo, vendo, eu estou assistindo tal coisa de tal youtuber, ele é evangélico, aí nós pastores olhamos e falamos assim, isso aí não é bom. Tá vendo? Não quer que eu assista? Não quero mesmo. Porque o pastor sabe que você tem que comer. Aí você fica comendo qualquer tranqueira. Depois, na hora que der dor de barriga, vai lá pedir para o youtuber te ajudar. Não, quem vai ter que ajudar sou eu. Então o pastor que tem que cuidar. Tem que proteger, tem que guardar, tem que dizer isso é bom, isso aqui é ruim. É assim que funciona. Não fomos nós que criamos isso, foi o Senhor Jesus. Mas Ele dá 2 situações aqui importantíssimas para nós. A primeira, Ele fala assim, olha no versículo 34. Ele diz, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus passou o quê? O que Ele passou a fazer? Ensinar. E aqui vem algo importante. Você pode estar nesse grupo. Eu sou uma ovelha que me sinto que eu não tenho pastor, eu não tenho andado com Jesus como meu pastor. E aqui vem a primeira coisa que você precisa aprender. Você precisa deixar Ele te ensinar. Fale comigo, eu preciso aprender com Jesus. Fala para o teu irmão, você precisa aprender com Jesus. Olha, nós aprendemos muitas coisas o tempo inteiro por causa dessa coisa aqui chamada celular. Sim ou não? É o tempo inteiro que nós estamos aprendendo. Sim ou não? Meu cachorro ontem, essa semana, começou a vomitar verde. Eu coloquei no Google. O que acontece com o cachorro vomitando verde? Por 5 minutos eu aprendi como um veterinário que estuda há 10 anos, eu em 5 minutos aprendi o que é um cachorro vomitando verde. Entende? Você consegue entender? É muitas vezes o que eu me sinto. Eu estudei 5 anos num seminário, mais 2 em outro seminário, depois mais 1 ano, já fui para vários congressos no mundo inteiro. Aí chegou a ovelha e fala assim para mim, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu olho e falo, eu não sei. A ovelha sabe mais do que eu, o que eu vou fazer? Não tem que fazer.
2 minutos no Google, ela tem a solução. Tem muita gente nos ensinando. Só que Jesus diz assim, se assente porque eu vou ensinar vocês. Se você é uma ovelha que você está dizendo, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu me sinto como uma ovelha que não tem pastor, eu preciso que o Senhor dirija a minha vida, você precisa aprender dele. Deixa eu ler alguns versículos com você que o Senhor foi colocando no meu coração, porque o Senhor passou a ensinar. Eu quero que você abra, por favor, no Salmo 119. Enquanto você está abrindo no Salmo 119, por favor, abre aqui, pessoal do telão, abre 1 Samuel 15, 23 para mim. Abra você a sua Bíblia, por favor, em Salmo 119, abre lá. Salmo 119. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Sabe o que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 15, 23? O rei Saul resolveu fazer as coisas do jeito dele, não como Deus havia dito. O que Saul resolveu fazer? As coisas do jeito dele, não como Deus havia falado. Eu faço do meu jeito. Não, eu sei que o que Deus quer, mas eu vou fazer do meu jeito. Porque, sabe, nós estamos no século 22, 50, então Deus, olha, nós mudamos, eu vou fazer do meu jeito. Quando chegar no céu, Deus vai entender. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando você chegar no céu, é óbvio que o Senhor vai entender. A pergunta é se você vai chegar no céu. A pergunta é se você vai chegar no céu. Porque se você chegar no céu, está tudo resolvido. A pergunta é se você vai chegar. Porque Saul resolveu fazer do jeito dele. E olha o que o profeta fala, versículo 23. Porque a rebelião, o que é rebelião? Peraí, eu não sou rebelde? Não, vamos ver. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus está falando que a rebelião é como um feiticeiro. E a obstinação, o que é obstinação? Quando o coração está determinado, fala, é desse jeito, acabou. É como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Agora continua lendo. Visto que rejeitasses a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para ser rei. Então, quando eu rejeito a palavra, quando eu rejeito aquilo que Deus tem para a minha vida, eu estou criando uma grande confusão na minha vida espiritual. Porque eu estou sendo como um rebelde, eu estou sendo como um feiticeiro, eu estou sendo como um idólatra. Eu estou obstinado para aquilo que eu quero fazer. Olha, não adianta julgo desigual. Não abra a tua empresa contra a pessoa, não case com pessoa que não seja da mesma fé que você. Não, mas depois vai se converter. Não, meu sócio vai ser diferente. Você está obstinado por isso, não adianta, Deus não vai te mudar, você vai fazer essa bobagem. Depois você não vai entender por que o mundo espiritual está em cima de você. Não vos embriagueis, não, mas é só uma cervejinha. Eu faço. Por favor, coloca outro texto aqui para mim. Antes vocês estão aí no Salmo, fica no Salmo. João capítulo 12, versículo 48. João 12, 48. O que está escrito? Vamos ler aqui, ó. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta o julgará no último dia. Então, olha só o versículo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, ou seja, quem não recebe as palavras, rejeita. E quem rejeita, não recebe as palavras. É a mesma coisa. Se eu quero ser uma ovelha, e eu quero falar, Senhor, Tu és o meu pastor. Se eu quero que Ele olhe para mim e me mostre o que está acontecendo dentro de mim, me ajude nas direções que eu tenho que tomar na minha vida, resolva as questões internas que tem no meu coração, que ninguém vai entender, eu preciso me curvar diante dEle e aprender dEle. Porque ele disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, aprenda de mim, não do Google, não dos homens, aprenda de mim. Então talvez você nessa noite esteja nessa condição, eu preciso, se curve diante do Senhor.
Salmo 119, você abriu aí, versículo 30. Olha o versículo 30. A revelação, o que diz versículo 30? Acharam? Acha aí na sua Bíblia. Acharam? Coloca aqui no telão também, por favor. A revelação das tuas palavras, o que faz? Salmo 119, versículo 130, perdão. Salmo 119, versículo 130. Acharam? O que está escrito? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Vocês lembram o Salmo 119, versículo 105? Versículo 105, abre lá no versículo 105. Todo mundo memoriza esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Mas eu quero, olha todos os versículos anteriores. Vamos ler só alguns, porque todo esse Salmo 119 fala sobre a beleza da palavra. Pega do versículo 28, olha o versículo 20, perdão, pega do versículo 98. Versículo 98, Salmo 119, versículo 28, 98. Diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Oh, aleluia! Você entende isso? Nossa, estão me prejudicando, estão contra mim, estão fazendo uma ação contra mim, estão resolvendo isso, estão fazendo aquilo. Deus tem, se o Senhor te dá revelação, você vai ser mais sábio do que os teus inimigos. Porque aqueles, eu os tenho sempre comigo, os teus mandamentos. No, versículo 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aleluia. A Raquel está no 2º ano colegial, ela vem da escola para casa, ela começa a falar coisa dos professores dela, professores que estudaram 5 anos, 6 anos, que já fizeram curso, fizeram aquilo lá, e aí eu olho para aquilo que os professores estão falando, falo para ela: filha, olha o que esse cara está falando. E aquilo que eu estou dando para minha filha é simplesmente a revelação de Deus, que é muito maior do que os grandes mestres. Versículo 100, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. 101, de todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. 102, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. 104, porque por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Se eu me assento diante do Senhor e aprendo com Ele, por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia, por isso que o diabo não quer que você tenha tempo lendo a palavra de Deus. Você gasta horas no celular, mas não gasta 20 minutos lendo 3 capítulos da Bíblia. Eu não leio 20, eu preciso de meia hora lendo 3 capítulos da Bíblia. Porque se você começar a ler a Bíblia, e você começar a aprender a palavra de Deus, você vai ter sabedoria contra os teus inimigos, contra o mestre falso, contra tudo aquilo que é contra a tua vida, você vai ter sabedoria. Então o diabo não quer que você tenha. E ele vai te impedir, vai fazer de tudo para você não ter. Eu tenho insônia, apóstolo, eu não consigo dormir. Começa a ler a Bíblia, você vai ver se você não dorme rapidinho. Eu estou falando sério. Mas tem uma segunda coisa. Porque a primeira é para aqueles que estão se sentindo, eu sinto que eu estou sem pastor, se assente diante dele para que ele te ensine. Aprenda com ele. Leia a Bíblia. Mas tem uma segunda coisa. Porque Jesus é o bom pastor, não é o bom pastor? Sim ou não? Ele é o bom pastor. Então, Jesus fala assim no versículo 37. O que Jesus fala no versículo 37? Lá de João, de Marcos 6, versículo 37. O que Jesus fala? Porém, lhes respondeu o quê? Dá-lhe vós mesmos de comer. Não é isso? E como é que Jesus faz isso? Se ele está cuidando das pessoas como ovelhas.
Versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. O pastor vai cuidar das ovelhas, vai colocar no campo, vai falar: se assente, que agora eu vou te alimentar. O pastor não é aquele que defende, que protege? Sim? Sim ou não? Só que aqui ele diz assim: dê você de comer. Dê você de comer. Você dê de comer. Você dê de comer. Você. Ou seja, se eu já me sinto uma ovelha, e se eu já me sinto na condição de dizer, eu tenho um pastor. Se você nessa noite está dizendo, graças a Deus eu não estou nessa condição de compaixão, graças a Deus o meu tempo em que eu não sabia o que estava acontecendo já passou. Graças a Deus eu me assento diante do Senhor e eu sou alimentado por Ele. Você está nessa condição? Se você está nessa segunda condição e não na primeira, precisando se assentar, você está na função de cuidar dos outros, de alimentar os outros, de levá-los a serem sustentados pela palavra do pastor. Nós só temos duas opções, irmãos. Ou eu trabalho para o Senhor e cuido dos outros como Ele quer que eu cuide, alimentando as pessoas que estão do meu lado como Ele me alimentou. Ou eu vou ficar como os apóstolos, arrumando desculpas. Nós não temos, precisamos de dinheiro. Eu não faço as coisas porque eu não tenho dinheiro. Já viu pessoas dizendo isso? Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu não... Arruma dinheiro para tudo, mas menos para aquilo que precisa. E Jesus está dizendo assim, os que precisam de mim se assentem que eu vou alimentar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu quero que Jesus faça um milagre na minha vida. Se assente diante dele para que ele te ensine. Graças a Deus eu já sei quem é Jesus, estou bem. Então passe a cuidar daqueles que estão à sua volta. Porque ele disse assim, dê você mesmo para eles. Eu não quero colocar você numa situação de tristeza, mas eu gostaria de confrontar você a algumas verdades, porque o Senhor Jesus o tempo inteiro nos confronta com as suas verdades. Eu não consigo ler a Bíblia sem não ser confrontado com aquilo que é santo diante daquilo que é ruim dentro de mim. É o tempo inteiro confrontos em que eu olho e falo, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso deixar de fazer isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso... Então, com muito amor, eu não quero te entristecer, mas quantas coisas que você coloca a responsabilidade na igreja, a responsabilidade num professor, a responsabilidade num ministério, e a responsabilidade é sua. Eu sou um pastor, minhas duas filhas foram criadas dentro da igreja. Mas a nossa responsabilidade de sentar com as nossas filhas e ensiná-las a verdade é nossa. Não é porque a Raquel vem na igreja, a Cris já casou, agora eu vou pegar a Raquel. Não é porque a Raquel vem na igreja que eu vou deixar ela sentada ali, ela escutando a palavra e ela cresce aqui. Não, eu sento com ela e eu falo para ela assim, filha, vaca não dá leite. Não é isso que eu falo para você, filha? Vaca não dá leite, você tem que tirar. Não tem esse negócio, vaca dá leite. Não, você tem que tirar o leite. Você vai trabalhar para tirar o leite. Não tem esse negócio, vaca dá leite. Não dá não, você vai tirar. Se você não tirar, não tem leite. A vaca tem o leite, mas você não tem. E eu vou ensinar minha filha sobre comunismo, vou ensinar minha filha sobre aquilo que eu preciso ensinar. Para ganhar o coração da minha filha. Eu faço apelo aqui na igreja, a Raquel fala assim para mim, pai, aceitei Jesus de novo.
Se eu fizer 365 apelos por ano, ela aceita 365. Por que ela está confiando em mim? Ou ela está confiando na palavra do pastor? Você precisa assumir a sua responsabilidade, alimentar a tua família, ver quais são as carências da tua esposa, do teu marido, entender que todo mundo tem necessidade. Não é porque já é adulto que ninguém precisa de nada. Se vira, esse é o mundo. Esse é o mundo. Dispersa e cada um vai cuidar do seu. Deixa eles pelas vilas e comer. Não, não, não. Jesus diz assim, nada disso. O que vocês têm aí? Vamos resolver isso. Vamos nós resolvermos isso. O que vocês têm para dar? Não, eu só tenho esses peixinhos aqui, 2 e 5 pães. Então, você já tem o suficiente para o milagre acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. O que você tem em você de Jesus já é o suficiente para que o milagre aconteça. O que Deus tem a fazer através da sua vida, você já tem o que você precisa. Mas é só 5... Gente, vamos pensar. 5 pães e 2 peixes, perto de 5.000 homens. É muita comida, é pouca. Mas foi o suficiente para o milagre. Você pode estar achando que o que está dentro de você é pequeno, mas é o suficiente para o milagre. A partir do momento que você se assente com Jesus. A partir do momento que você aprenda com Ele. A partir do momento que você entenda a vontade dEle. Entende? Então, entenda a sua responsabilidade. Eu preciso alimentar os que estão à minha volta. Jesus disse assim, dê você de comida. Dê você comida para eles. Alimente você eles. Mas a maioria das pessoas fala assim, vamos para a igreja. Vem para a igreja. Tá bom, a igreja é um lugar maravilhoso, onde a gente aprende a palavra, tem relacionamentos, onde a gente desfruta da comunhão, onde a gente vê a manifestação e o poder de Deus. A igreja é para isso. Mas a minha responsabilidade eu não posso entregar, eu tenho que fazer a minha parte. Jesus podia ter falado assim para eles, está todo mundo aí cansado? Eu estou vendo, já sei que eles são ovelhas sem pastor. Então é o seguinte, pega aquelas 5 pedras ali, traz aqui. E pega aqueles 2 pedaços de cactos ali, traz aqui também. Ele poderia ter feito isso. Ele não fez isso. Ele diz assim, o que vocês têm? Dê vocês de comer. Eu vou fazer um milagre, mas você tem que fazer a sua parte. Você quer que seus filhos sejam do Senhor? Você quer que seus filhos sejam prósperos na vida? Você quer que seus filhos sejam abençoados? Você quer ser abençoado? E eu que já sou adulto, como que eu faço? Coma com algum líder. Deixe esse líder alimentar a sua vida. Se alimente de pessoas que vão te sustentar, que vão te dar coisas boas, que sabem o que é melhor para você. Tem coisa que é boa para o nosso ministério e tem coisa que é boa para os batistas. Mas o que é dos batistas não é nosso e o que é nosso não é dos batistas. E assim nós temos que entender que precisamos nos alimentar, precisamos nos fortalecer. Feche a sua Bíblia, por favor. Em quais dessas condições você se encontra? Na condição de ovelha que precisa que o Senhor te ajude, que você está se sentindo cansado, sobrecarregado, e você não consegue entender o que acontece com você. Você precisa se assentar mais com o pastor e ouvir mais do Senhor e aprender mais dele. Você precisa tomar essas decisões na sua vida, como o pastor Rony, o profeta Rony falou aqui no domingo. Ele ministrou muito o meu coração. Ele falou, se você gasta 10 minutos orando, comece a gastar 20. Se você gasta 10 minutos lendo a Bíblia, comece a gastar 20. Invista na sua vida. Se você está nessa condição como crente, de que eu preciso me assentar diante do pastor e me alimentar dele, eu preciso ser fortalecido por Jesus. Se você está nessa condição, faça algo. Não fique esperando. Sente-se com o Senhor. Olhe bem para mim, não feche seus olhos ainda, escute. Esse daqui é o único livro na face da terra que é chamado Palavra de Deus. Nenhum outro livro na face da terra é chamado como Palavra de Deus. É livro do Buda,
é o Alcorão de Maomé, é a Sentinela dos Testemunhos de Jeová, é o Evangelho segundo o Allan Kardec, é do Anjo Moroni. Cada um tem seus livros. Nós temos esse livro que se chama Palavra de Deus. É o único na Terra. E sabe por que se chama Palavra de Deus? Sabe por quê? Porque nós resolvemos chamar de Palavra de Deus. Não. Porque o próprio Deus disse que esta é a palavra dele. Então, se ele disse que é a palavra dele, é palavra de Deus. Porque o próprio Deus diz. Deus não disse que a sentinela é dele, Deus não disse que o Evangelho é de, segundo Allan Kardec é dele, Deus não disse que... ele disse, este é o meu livro. E aí o pastor disse assim, sente-se que eu vou ensinar vocês, porque vocês são ovelhas que estão sem pastor. Vocês precisam de mim, precisam ser protegidos, precisam ser alimentados, precisam produzir, precisam comer coisas boas, precisam de mim. Mas graças a Deus, nós também temos aqui nesta noite, aqueles que olham e falam, graças a Deus Jesus já tem me alimentado, o Senhor continua cuidando de mim, eu estou nessa condição melhor. Eu hoje já não estou mais aqui, eu estou aqui. Então se você está aqui, o Senhor Jesus diz assim, dê vocês de comer para eles. Talvez alguém que esteja sentado do seu lado esteja precisando de uma palavra de amor, uma direção do Espírito. Talvez alguém que esteja sentado do seu lado precise conversar sobre um assunto. Conversar sobre o assunto. Talvez a pessoa que esteja do seu lado precise falar sobre algo que você precisa dar resposta. E não falar assim, nossa, isso que você acabou de falar é sério, hein? Vou falar com o apóstolo. Não, é você que tem que resolver, dá você de comer. Mas eu não sei, então, não sabe? Agora é hora de você crescer para dar, porque você já está numa condição de dar. Se você só tem 5 pães e 2 peixes, já é o suficiente. Vai buscar o Senhor que Ele vai te dar. Você está entendendo a revelação de Deus? Fechou sua Bíblia, vamos orar? Fique sentados. Eu queria que viesse para cá, para esse lado. Eu queria chamar os pastores, diáconos. Eu queria que viesse para esse lado. Você que é esta ovelha que está falando assim, eu preciso de um pastor. Deixa eu te dizer uma coisa antes de você se levantar. Deixa os pastores ir, mas antes de você se levantar, deixa eu te dizer uma coisa. Essa foi a primeira coisa que aconteceu comigo quando entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. Eu já dei meu testemunho aqui. Eu sentei numa cadeira, eu escutava o coral cantando, e o coral cantava assim, tais ovelhas sem pastor, nós vagamos em negror, vagamos no escuro. Eu falava, eu sou essa ovelha sem pastor, e eu decidi na minha vida, ter Jesus como meu pastor e meu Senhor, não é como meu Salvador. Você pode ter Jesus como teu Salvador hoje, mas Ele tem que ser o teu Senhor, Ele tem que ser o teu pastor, é Ele que tem que te alimentar. Então se você está nessa noite, nessa condição de ovelha, estou na igreja, já sei que Ele é meu Salvador, mas eu preciso dEle como meu Senhor e Salvador e pastor. Eu queria que alguém orasse por mim, que me abençoasse, que tirasse qualquer coisa que pode estar impedindo esse meu avançar. Porque aquelas ovelhas, elas eram ministradas pelos sacerdotes, mas elas estavam sem pastor. Elas comiam e levavam suas ofertas e dinheiros lá no templo, mas elas estavam sem pastor. Elas iam na sinagoga, mas elas estavam sem pastor. Então o fato de estar dentro de uma igreja, não quer dizer que você esteja com o seu pastor. Você precisa tomar uma decisão e falar, eu quero me assentar e eu quero começar a me alimentar dele. Quer ser abençoado nesse sentido? Vem aqui para frente, desse lado, que nós vamos orar por você. Pode vir, por favor. Pode vir. E quem não vier para frente, se você precisa, pode vir para esse lado aqui, ó, tá? Que nós vamos orar e vamos te abençoar. Pode vir. E nós vamos orar também por você que já está nessa outra condição. E você está falando assim, Senhor,
eu preciso começar a alimentar meus filhos, eu preciso sentar com a minha esposa, eu preciso sentar com a minha família, eu preciso levar para eles a verdade. Eu sei a verdade, e às vezes eu vejo eles fazendo as coisas erradas e eu não falo nada. Está na hora de você dar você de comer. Então, se você precisa de uma unção para você poder fazer isso, vem aqui para frente, porque eles vão aqui orar por você, que está nesta condição. Eu preciso tomar algumas decisões na minha casa, eu preciso alimentar minha família, eu preciso alimentar os meus amigos. Você quer esta bênção sobre você, você precisa de uma unção sobre você, pode vir aqui para frente, aqui ó, desse lado, que nós vamos orar por você desse lado, nesta condição. E depois que já se levantarem os que tiverem que se levantar, aí a igreja fica em pé, que eu vou orar por todos, para que nós possamos preparar para encerrar esse culto. Amém? Amado Deus, eu peço por esse momento de unção. Você fique em pé, por favor, vamos orar. Abre seu coração, abre a sua vida diante do Senhor. Abra o teu coração. Senhor, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, porque o Senhor é o único Deus que pode se compadecer de nós, que pode olhar para as nossas necessidades, que pode nos ajudar naquilo que nós muitas vezes não sabemos nem explicar o que acontece dentro de nós. O Senhor é o único que pode tirar as mentiras do diabo, destruir, ó Deus, as obras do inimigo e nos colocar na condição de ovelhas protegidas. O Senhor é o único que pode fechar aquela ferida, daquela mordida do inferno que veio dilacerar a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nesta noite nos abençoe, e que o Senhor abençoe o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos alimentar uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, fazermos a Tua obra sobre a terra. Peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, fortaleça os Teus filhos, fortaleça a Tua igreja nesta noite, Senhor, para que nós possamos olhar para a nossa casa, os nossos amigos, aqueles que sentam à nossa volta, os nossos queridos, e nós possamos levar a verdade, e ainda que nós nos sintamos muitas vezes tão pequenos, ainda que sejam 5 pães, ainda que sejam 2 peixes, Senhor, o milagre vai acontecer, porque não depende de nós, depende do Senhor, o poder é Teu, a glória é Tua. Então, Pai, age sobre a nossa vida. Você pode orar dessa maneira, você que está aí no seu lugar, você pode falar para Deus: Senhor, me ajuda, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero alimentar a minha casa, eu quero alimentar a minha família, eu quero abençoar os que estão à minha volta. Abre a minha boca, dá-me sabedoria, multiplica as coisas que estão dentro de mim, Senhor, faz milagres, ouve as minhas orações, fale isso para Deus, ouve as minhas orações, Senhor, faça milagres na minha vida. Pai, obrigado por esta noite, obrigado porque o Teu Espírito Santo está entre nós, obrigado porque é o Senhor que está fazendo a obra em nós, é o Senhor que começou e é o Senhor que vai completar essa obra. E Pai, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, na autoridade do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário e que venceu, desprezou todo principado e potestade, nessa autoridade nós declaramos que os demônios que estão cercando a nossa família, cuidando, ó Deus, daqueles que estão à nossa volta, fazendo círculos, ó Deus, para que a nossa família não se liberte, que eles saiam em nome de Jesus do meio da nossa casa. Todo espírito maligno que tem rodeado a nossa família, saia em nome de Jesus. Pai, manifesta o Teu poder, para que ao abrir da nossa boca, a Tua palavra possa ser liberada e milagres aconteçam no meio da nossa família. Traz em nós, ó Deus, o mesmo sentimento que está no Teu coração, de compaixão. Faz-nos enxergar aquilo que o homem não enxerga, Senhor, assim como o Senhor enxergou. Tira de nós julgamentos humanos e coloca em nós o amor divino, Senhor, aquilo que vem do céu. Pai, abençoa a vida dos Teus filhos, abençoa os casais que estão aqui, Senhor, abençoa os casais para que o marido alimente a esposa e para que a esposa alimente o marido,
Abençoa as famílias que estão aqui, Senhor, para que os pais abençoem os filhos e os filhos abençoem os pais. Pai, ajuda-nos, porque queremos a unção que está sobre o Senhor, que esta unção chegue sobre a nossa vida. Tu és o nosso pastor. Você pode falar para o Senhor é o meu pastor. Você pode abrir a tua boca e falar: Tu és o meu pastor, Jesus. Tu és o meu pastor, Tu és o meu pastor. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te prospere, que o Senhor Deus faça com que o teu caminhar seja um caminhar com direção, que o Senhor te alimente com sabedoria, e que a palavra de Deus no teu coração te faça mais sábio que os velhos, mais sábio do que os mestres, mais sábio do que os teus inimigos. Que o Senhor te dê direções e revelações, que te abençoe onde você colocar as mãos, que o Senhor te fortaleça, e que por meio da palavra você seja um homem que esteja sobre o monte, sobre a rocha, que quando vierem as tempestades, os vendavais, os aguaceiros, você não se moverá, porque você está na rocha, que é o Senhor. Eu te abençoo, segundo aquele que nos ensinou a sua palavra. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo para que você seja um homem, uma mulher, um jovem, cheio da vida de Deus sobre esse lugar, alimentado por Ele, para que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Vai na paz.